Muito bom dia a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula da nossa disciplina de Ciências Morfofuncionais dos Sistemas Nervoso e Cardiorrespiratório. Tudo bem com vocês? Tudo. Tudo bem, professor. Bom dia. Bom dia. Bora animar essa terça-feira. Acordar cedo, tomar um bom café e participar agora aqui da nossa revisão por conta da nossa atividade presencial na semana que vem, que eu irei falar no final da nossa aula de hoje. E pela semana seguinte, depois da atividade presencial, já ser a avaliação oficial de vocês, hoje a gente vai fazer uma revisão a respeito dos assuntos que nós trabalhamos da unidade 1 e da unidade 2, tá? Então, eu trouxe para a gente questões que vocês irão analisar e a gente vai discutir posteriormente as respostas de cada uma dessas questões em relação aos assuntos que nós trabalhamos no decorrer das nossas aulas nas semanas anteriores, tá bom? Então, aproveite esse momento para que vocês façam as anotações de vocês, coloque aí os pontos que vocês estão com mais dificuldades, para que quando vocês estiverem estudando, vocês procurem outras fontes e vai tirando essas dúvidas pertinentes aí em relação a determinados assuntos que a gente trabalhou, tá? E aí, quando for no final da aula de hoje, a gente conversa sobre a atividade presencial da semana seguinte, tá? Que vai acontecer na instituição, na própria faculdade, tá? Então, hoje a gente vai fazer uma revisão oficial para a prova de vocês, para a avaliação oficial de vocês, que vai acontecer daqui a 2 semanas. Então, até o presente momento, né, na verdade, vai ser de forma remota a avaliação. Então, eu vou disponibilizar no AVA, e aí vocês terão alguns dias para poder responder essas questões da provinha de vocês, tá bom? Outra coisa, em relação às atividades formativas, quem já respondeu as atividades as atividades que contam pontos para a atividade formativa de vocês, esse recado para vocês aqui já não interessa tanto nesse primeiro momento, mas vai interessar aos colegas que ainda não conseguiram entregar todas as atividades solicitadas, tá? Então, tem o desafio nota máxima. Vale ressaltar que nesse desafio nota máxima, além daquele simulado inicial, toda semana tem as listas de exercícios. Então, vocês precisam estarem atualizando essa lista de exercícios de vocês semanalmente. E tem também o estudo dirigido, que é aquela disciplina extra que aparece para vocês, tipo como se fosse um curso, aparece para vocês no AVA. Então, vocês irão acessar esse estudo dirigido, ao final vocês irão obter o certificado. Tanto o desafio nota máxima quanto esse estudo dirigido, ao final, quando vocês concluírem, aí vocês irão fazer o print da tela e enviar aqui no grupo do Telegram. Um outro ponto que nós conversamos nas nossas aulas anteriores foi em relação à resolução das questões presentes no AVA, né, de pré-aula e pós-aula da nossa disciplina. Então, vocês precisam responder toda a unidade 1 e já responder também a unidade 2, até porque já vai servir como treinamento para avaliação oficial de vocês, uma vez que a gente vai ter na prova tanto os assuntos da unidade 1 quanto os assuntos da unidade 2. Então, vocês precisam acessar o AVA e responder as atividades de pré-aula e pós-aulas dessas duas unidades, tá? Aos colegas que já realizaram, tá tudo certinho,
Nesse final de semana eu vou lançar o restante da pontuação. Inicialmente eu lancei 500 pontos para quem fez tudo certinho, quem estava presente em todas as aulas. E aí, esse final de semana, eu irei lançar o restante da pontuação, os outros 500 pontos. E aos colegas que ainda não fizeram nenhuma das atividades, tem aí até no sábado para responder, para ganhar esse restante aí da pontuação, tá bom? Então, foram algumas coisas que a gente acordou no início do semestre e que a maioria dos colegas já conseguiram realizar essas atividades. Então, quem estava sem acesso ao AVA vai ter aí até sábado para conseguir colocar em dias suas atividades. Professor, Oi. em relação, eu estava assistindo aula com outro professor, que nem você falou que o link que está no AVA era com outro professor. Comigo estava acontecendo isso. Aí ontem eu falei com minha coordenadora. Aí quando eu fui ver as aulas gravadas, era o do senhor que estava lá. Aí eu fiquei, né? Digo, que doidice é essa? Aí ontem a professora falou que eu ia estar com você mesmo. Você fez alguma Sim. atividade que era para enviar para você, sem ser pelo AVA ou não? Esse tempo? Não, as atividades solicitadas foram essas que eu acabei de falar. Desafio nota máxima, e aí vocês vão mandar o print lá, que vocês responderam as atividades do desafio nota máxima com a pontuação de vocês. Mandar O pelo estudo de Telegram, né? Isso, mandar pelo Telegram. Tá. O certificado do estudo dirigido e mandar o print lá da tela do AVA de vocês, que vocês concluíram a unidade 1 e unidade 2, as atividades de pré-aula e pós-aula. Atividade extra, eu não passei nenhuma, não. Que eu vou pontuar apenas essas atividades solicitadas. Mas esse estudo dirigido, ele fica localizado aonde? Porque no meu AVA eu não via isso ainda separadamente das disciplinas, não, professor? Ele fica lá como se fosse uma disciplina. A maioria dos colegas estão tendo cultura digital ou marketing digital como uma disciplina de estudo dirigido. Separadamente, né? Professor, eu queria dizer que eu não tenho como mandar isso para você, só a assinatura da aprovação, porque eu já sou aprovada nessa matéria. É o quê? Eu já fui aprovado no ED do primeiro semestre. Então só tem como mandar se for, tipo, aprovado só no portal. Não tem como mandar, tipo, o comprovante que eu já concluí. Não. Se você tem o estudo dirigido, tu tá no primeiro semestre, Isso. não aparece nenhuma disciplina do estudo dirigido para ti? Não, eu já concluí o estudo dirigido. Eu já tive aula antes no EAD. Aí eu tive aproveitamento de cadeira. Se não apareceu o estudo dirigido para você, não tem problema, porque alguns alunos não aparecem. Meu também não aparece, não, professor, porque eu também fiz Só aproveitamento que de cadeira. no portal aparece lá, tipo, aprovada no... não é nem marca digital, é outro lá que tem. Sim. Então tu faz só o print desse que tu já tem. Ok. Até hoje meu AVA não tá funcionando. Então, aí vocês têm que resolver com o coordenador de vocês, tá? Essa questão de AVA, quem está sem acesso ao AVA, aí é tudo com a questão da coordenação. Porque o que me foi repassado é que apenas alunos do primeiro período e alguns ainda estavam sem acesso ao AVA. Os demais alunos que estão matriculados já estavam tendo acesso ao AVA. Essa foi a informação que me foi repassada. Professor, o nome da disciplina é Cultura Digital e qual é a outra? Não, depende do período. Eu estou no quarto. Depende do período. Primeiro período pode ser cultura digital, segundo período tem marketing. Cada período é uma disciplina diferente, tá? Tá. Professor, bom dia. O meu também, todos os meus EDs, até o 10º período, foi aproveitado do meu outro curso que eu fiz. Eu tenho que mandar lá o... Só manda a tua aprovação, que foi aprovado, tá? Tá bom então, professor. Obrigada. Bom dia, professor. Bom dia, professor. Professor, meu nome é Selma. Eu
eu estou com muita dificuldade, porque meu notebook está na misericórdia de Deus, e meu celular quebrou, eu estou com um provisório que não tem memória de nada. Então, é muito difícil. Eu já respondi todos os meus exercícios, toda a minha atividade, mas é impossível mandar para o senhor. Impossível. Eu já até conversei com a professora Marla sobre isso, né? Professora, eu estou preocupada. Se eu vou ser prejudicada com minhas notas. Ela me falou que não, professor, mas eu fico numa situação difícil. Muito difícil, porque meu notebook, professor, eu até botei no meu grupo uma piada, professor. E é muito complicado isso para mim. Eu já respondi todas as atividades, já fiz tudo, mas eu estou com essa dificuldade de lhe mandar. Sim, eu vou falar com a tua coordenadora sobre isso, tá? Certinho, então vamos iniciar aqui a nossa aula de hoje. Então, como eu falei para vocês, a gente vai fazer uma revisão oficial para a prova de vocês, a oficial 1, tá? Os assuntos que nós trabalhamos sobre o sistema nervoso, que foi o primeiro desses sistemas da nossa disciplina, né? Que a disciplina ela fala tanto de sistema nervoso como do sistema cardiorrespiratório. E daí nós conversamos nas nossas aulas anteriores justamente sobre o sistema nervoso. Então, falamos a respeito do sistema nervoso central e do sistema nervoso periférico, trazendo aí algumas particularidades em relação a esses dois sistemas, como questão de histologia, as células que estão presentes no sistema nervoso, a questão da farmacologia aplicada no sistema nervoso. E daí eu trouxe para vocês algumas questões para a gente trabalhar aqui na aula de hoje e discutir a respeito desses assuntos que foram debatidos em sala de aula, tá? Como eu falei para vocês previamente no grupo lá do Telegram, eu não disponibilizei logo os slides justamente pelo fato de que, na maioria das questões, eu trago a resposta com os comentários das questões. Então, como forma de estimular vocês lerem a questão e tentarem responder sozinhos, aí eu não disponibilizei logo no grupo do Telegram os slides, mas no final da aula eu já coloco lá no grupo do Telegram para vocês depois imprimirem e fazerem as anotações de vocês a respeito do que nós conversarmos aqui na aula de hoje, tá? Então, eu vou passar aqui o slide. A primeira questão, ela fala sobre a questão da embriologia, né, do sistema nervoso, e aí eu trago para vocês uma questão que fala sobre os folhetos embrionários. Então, a gente falou sobre a embriogênese do sistema nervoso, e essa questão ela trata exatamente sobre isso e diz o seguinte: o folheto embrionário que forma a pele também é responsável por originar o sistema nervoso. A alternativa que associa a este folheto é letra A, endoderma, letra B, ectoderma, letra C, mesoderma ou letra D, mesoderma e endoderma. Então, eu vou dar para vocês aí um minutinho para vocês analisarem a questão e, posteriormente, a gente vai discutir sobre a questão de número 1.
E aí, conseguiram analisar a questão 1? Quem respondeu? Sim. Qual é a resposta? Letra B, ectoderma. Ectoderma, professor. Todo mundo concorda com a colega? Com as colegas? Eu concordo. Sim. Sim. Então, eu pergunto para vocês, né? Qual a importância dos folhetos embrionários? Quem sabe me dizer, para a gente fazer o comentário aqui da questão? Ectoderma, professor. Alguém sabe dizer qual é a importância dos folhetos embrionários? Ele reveste os embriões, professor? Professor, Ele tem uma menina aqui da minha turma pedindo para o senhor aceitar ela. Gente, eu já falei para vocês acabam atrapalhando a aula. Eu já falei para vocês no grupo do Telegram, o acesso ele está liberado, que eu coloquei aqui nas configurações para todo mundo entrar sem eu ter que aceitar. Quem não está conseguindo entrar, ou é problema na conexão, ou é problema no próprio Teams da pessoa. Eu não aparece ninguém aqui para eu aceitar. Todo mundo está entrando sem eu aceitar na aula de hoje. Eu já informei várias vezes no grupo do Telegram sobre isso. Continuando. Qual a importância desse folheto embrionário? Acho que foi a Vilma, né? Foi Vilma que falou? Professor, a Selma. Foi. É que através dos tubo neural, o ectoderma ele é responsável por todo esse desenvolvimento do sistema nervoso. Sim. Exatamente isso. Mas aí o que eu estava perguntando para vocês é em relação à importância dos folhetos embrionários. Então, a gente tem 3 tipos, né, de folhetos embrionários, que é o ectoderma, o endoderma e o mesoderma, que, na verdade, eles são camadas de células que estão presentes no embrião dos animais pluricelulares, ou seja, daqueles animais que possuem mais de uma célula, que possuem várias células. E nós, seres humanos, a gente é considerado um animal pluricelular. Então, esses folhetos embrionários, que são essas camadas de células presentes no embrião, elas são responsáveis por originar os tecidos, os nossos tecidos e os nossos órgãos no indivíduo adulto. Então, a gente tem esses 3 tipos de camadas germinativas, né, de folhetos embrionários: a endoderma, a ectoderma e a mesoderma, onde cada um desses folhetos embrionários vai ser responsável por formar tecidos e órgãos presentes no corpo humano propriamente dito, tá? E a pergunta é em relação ao sistema nervoso, né? Ele quer saber qual folheto embrionário que vai formar a pele e que também é responsável por originar o sistema nervoso. Então, a ectoderma, como vocês muito bem colocaram, ela é responsável por formar a epiderme da nossa pele e os anexos da pele, né? Unhas, cabelos, pelos. Então, ela é responsável, a ectoderma é responsável por formar a nossa pele, além de formar também o nosso sistema nervoso, né? A nossa maxila, os nossos dentes. Então, a resposta correta é a letra B, ectoderma. A mesoderma, por exemplo, ela vai formar sistema esquelético, sistema muscular, e a endoderme, ela vai formar alguns órgãos presentes, por exemplo, no nosso sistema digestório, ali na região do fígado, do pâncreas. Mas a pergunta ela foi em relação ao sistema nervoso. Então, o folheto embrionário, a camada germinativa presente ali no embrião, né? Que esse conjunto de células presentes no embrião, responsável por originar o sistema nervoso, é chamado de ectoderma. E é exatamente isso que eu trago aqui para vocês no comentário da questão. Então, a ectoderma, ela origina tanto tecido nervoso quanto tecido epitelial. Já a endoderme vai originar tecido digestório, tecido respiratório, fígado e pâncreas. E a mesoderma, ela vai originar, por exemplo, estruturas
musculares, tá? Então, como nós conversamos nas nossas aulas anteriores, por volta do primeiro mês aí da gestação, o sistema nervoso ele começa a ser formado. Então, essa ectoderme, essa camada de nativas, ela vai se invaginando justamente para formar essa estrutura chamada de tubo neural, que a colega Selma, ela muito bem colocou aqui para a gente, onde o tubo neural ele vai ser responsável por formar tanto o nosso encéfalo primitivo, né, vamos dizer assim, o nosso cérebro primitivo, quanto também a nossa medula espinhal. Então, novamente, o folheto embrionário responsável por originar tecido nervoso é chamado de ectoderme ou ectoderma, tá? Então, a resposta correta foi a letra B de bola. Segunda questão. Aqui não tem alternativas, então vocês irão analisar a questão. É uma questão discursiva. E aí, posteriormente, a gente vai fazer os comentários dessa questão depois que vocês analisarem. Então, também na aula sobre a embriogênese, né, essa questão do desenvolvimento embrionário do sistema nervoso, a gente falou sobre uma patologia associada aí ao não correto desenvolvimento desse tubo neural, o não completo fechamento do tubo neural, que é a espinha bífida. Então, a espinha bífida, ela é uma patologia que está associada ao não fechamento do tubo neural durante o desenvolvimento embrionário do sistema nervoso. Ela geralmente afeta a coluna vertebral e, em alguns casos mais graves, a medula espinhal e as meninges, que são aquelas membranas que acabam protegendo a região do nosso cérebro. Então, esta é uma das malformações mais comuns e afeta entre 1.500 a 2.000 bebês nascidos nos Estados Unidos por ano. Daí a pergunta para vocês é: quais seriam as estratégias que poderiam serem utilizadas para evitar tal problema? Então, nós falamos de algumas estratégias que podem serem adotadas para evitar o problema, e daí vocês vão analisar e me dizer quais são as principais estratégias que a gente pode lançar a mão em casos de possível não fechamento do tubo neural durante esse desenvolvimento embrionário do sistema nervoso. Analisem aí, depois de um minutinho, eu volto para a gente discutir sobre a
E aí, estão afiados para responder a segunda questão? Quem conseguiu responder? Professor, a importância do pré-natal, porque o pré-natal, o médico vai indicar um remédio chamado ácido fólico, que é muito importante para esse desenvolvimento. O que mais? Quem colocou, além do que a Selma falou? Tem É problema a cirurgia também de neonatal. Cirurgia, né? Após o processo. diabetes Pois gestacional. é, a cirurgia neonatal. Em E casos de Cuidados a- antes, né, da concepção. Na E depois identificação do ainda não trimestre. Desculpa, professor. Na gestação ainda, né, quando identificado, pode ser feito ainda a cirurgia, né? Ainda dentro do próprio, pensa ainda na barriga. Então, o primeiro ponto, vamos lá, a ser colocado aí dessas estratégias que poderiam serem utilizadas para evitar o tal problema, é esse acompanhamento médico, né, através dos exames do pré-natal, tá? Então, é super importante, justamente para que, se for percebido que esse tubo neural ele não está fechando por completo, a gente poder lançar mão de outras estratégias, como, por exemplo, é através desses exames de rotina, desse acompanhamento médico, desses exames pré-natal, que o médico, por exemplo, ele vai solicitar, indicar, né, prescrever vitaminas, prescrever o ácido fólico, vai atuar diretamente ali para esse correto fechamento do tubo neural. Caso seja detectado que o tubo neural ele não está fechando por completo, podemos lançar mão também da cirurgia intrauterina, né? Que ela vai propiciar o correto fechamento do tubo neural e a criança não nascer com nenhum tipo de sequela, com nenhum tipo de patologia com a espinha bífida, por exemplo. Então, é super importante a questão dos exames de rotina, do exame pré-natal, da utilização do ácido fólico, de vitaminas, e em casos em que for detectado esse não fechamento do tubo neural, pode-se lançar mão também da cirurgia intrauterina. Então, foi exatamente essas estratégias que eu coloquei aqui para vocês, como resposta da questão. Então, em mais de 50% dos casos, essas malformações elas podem serem detectadas durante o período intrauterino, através do ultrassom ou através de exames pré-natais que são fundamentais. Além disso, o uso de suplementação de ácido fólico tem impacto positivo na prevenção dessas malformações. Então, se vocês tiverem curiosidades em relação a esse assunto sobre a espinha bífida e esses tipos de malformações ali do tubo neural, vocês podem pesquisar artigos na internet que tratam exatamente sobre esse impacto positivo que o ácido fólico tem em relação à prevenção dessas malformações. Então, o uso de suplementação do ácido fólico tem um impacto positivo aí na prevenção dessas malformações. E, além disso, uma outra estratégia é a cirurgia intrauterina, como vocês muito bem colocaram. Neste tipo de intervenção, o feto ele não é removido e o cordão umbilical ele não é tocado. Então, é realizado apenas uma incisão ali na região do abdômen, do útero da mãe, justamente com a finalidade de corrigir a alteração ali na coluna do feto, né? De propiciar esse fechamento ali do tubo neural e fazer com que o desenvolvimento do bebê durante a gravidez ele aconteça, né? Ele continue normalmente e a criança não tenha nenhum tipo de sequelas em decorrência, por exemplo, ali de um tubo neural que não estava fechando por completo. Então, a gente pode lançar mão dessas três estratégias. O ultrassom ou os exames pré-natais, que são fundamentais, o uso da suplementação de ácido fólico
e a cirurgia intrauterina quando for detectado ali que aquele tubo neural ele não está fechando por completo. E eu só vou conseguir saber disso se, por exemplo, a mãe, a gestante, ela estiver realizando esses exames pré-natais, as ultrassonografias. Tá? Então, por isso que a importância desses exames é, vamos dizer assim, primordial, até para que a gente lance mão de outras estratégias posteriores. Tá certo? Então, muito bem colocado aí por vocês em relação a esse assunto da espinha bífida ou mielomeningocele, que também é uma patologia associada à malformação do tubo neural, tá? Dando continuidade aqui, a gente tem a questão 3, a questão de número 3, aí já fala um pouquinho sobre a anatomia do sistema nervoso humano. Então, a gente pode organizar o sistema nervoso humano dividindo em duas partes, sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Então, com base no que nós conversamos nas nossas aulas anteriores, eu quero saber de vocês qual a alternativa que vai indicar corretamente partes do sistema nervoso central. Então, nosso sistema nervoso central ele é dividido em órgãos, ele é dividido em estruturas que compõem esse sistema nervoso. E aí a pergunta é, qual é a alternativa que indica corretamente essas partes do sistema nervoso central? Letra A, nervos e encéfalo. Letra B, encéfalo e glânglios. Letra C, gânglios e nervos. Letra D, medula espinhal e nervos. E letra E, medula espinhal e encéfalo. Analisem aí a questão e aí já eu volto para a gente discutir sobre. Medula espinhal e encéfalo? Letra E. Letra E mesmo. Eu acho que é a letra D. Medula espinhal e nervoso. Letra E. A letra E. A letra E. Letra E. Bora ver depois qual. Tem tempo de outros alunos também acharem algumas coisas, gente. Organizar o sistema nervoso não dividido em duas. Para mim é a letra E. É a letra E mesmo. Eu também acho que é a letra E. Então vamos lá. Eu vi que algumas pessoas acabaram tendo divergências aí em relação à resposta, né? Quem respondeu a letra E? Eu. Explica por que seria a letra E e não seria as outras alternativas. Vamos lá. Qual é a explicação da questão? Porque o sistema nervoso central ele é subdividido em encéfalo e medula espinhal, porque o encéfalo ele é o conjunto do tronco cerebral, que envolve o cerebelo e o cérebro, né, que é a parte superior do sistema nervoso central, e controla o organismo. E a medula espinhal é formada por tecido nervoso, que ocupa também o espaço dentro da coluna vertebral.
E a função dela é transmitir os impulsos nervosos. Então, é o que envolve o nosso corpo todo, né? Alguém quer comentar mais alguma coisa? Quem respondeu diferente? Quem respondeu outra letra, me diga por que achou que seria outra letra. Professor, Tá dando eco. professor, Oi. desculpa, porque a minha outra colega tá aqui do lado. Sem contar que na medula espinhal estão localizados todos os neurônios motores que inervam os músculos os músculos referentes autônomos responsáveis pela sensibilidade do corpo, né? Sim. Então, como resposta da terceira questão, a gente tem aí a terceira questão, né, que pergunta sobre as partes do sistema nervoso central. Então, nosso sistema nervoso central ele é dividido em medula espinhal e encéfalo, tá? Então, a resposta correta é a letra E. Glândulos e nervos fazem parte do sistema nervoso periférico, ok? Então, por isso que as outras alternativas, elas não estão corretas, uma vez que a pergunta quis saber as partes do sistema nervoso central. Então, o sistema nervoso central ele é dividido em medula espinhal e encéfalo. Sistema nervoso periférico é dividido em nervos e gânglios, tá? Então, a resposta correta é a letra E, medula espinhal e encéfalo. Então, como comentário da questão, nosso sistema nervoso central ele é constituído pelo encéfalo e pela medula espinhal. Esses órgãos eles estão protegidos pela caixa craniana, no caso do encéfalo, e pela coluna vertebral, no caso da medula espinhal, sendo ambos revestidos pelas meninges. Tá? Então, na divisão do sistema nervoso central, a gente tem ali encéfalo e medula espinhal. Se fosse perguntando de sistema nervoso periférico, seria os nervos e os gânglios nervosos, tá? Então, a resposta correta foi a letra E. Quarta questão. Aqui a gente já vai precisar analisar cada uma das alternativas justamente para saber qual é a resposta que está errada, qual é a alternativa errada. Então, a respeito do sistema nervoso, marque a alternativa incorreta. Então, letra A, o tecido que forma o sistema nervoso é o tecido nervoso que possui como célula principal o neurônio. Letra B, os neurônios são responsáveis pelo recebimento e transmissão do impulso nervoso e ele possui como partes principais os dendritos, o corpo celular e o axônio. Letra C, os neurônios eles permanecem conectados entre si, formando uma espécie de fio contínuo, por onde os impulsos nervosos se propagam. E letra D, o sistema nervoso e o sistema endócrino, eles possuem íntima relação, sendo o sistema nervoso responsável, por exemplo, por estimular algumas glândulas a produzirem hormônios. Então, analise aí todas as 4 alternativas e me digam qual delas está incorreta. Volto já já para a gente fazer o comentário da
Eu acho que é letra D. Eu tô em dúvida entre a A e a D, mas eu acho que é a letra D. Que é Não, pra incorreta. mim a errada aí é a letra C. A incorreta é a letra C. Essa deu um pouquinho mais de trabalho, né, para analisar? Ou não? Não te ouvi nadinha, João. Tá falhando teu Ela é áudio. que deixa mais dúvida. Ela deixa a Vocês estão pessoa me mais em ouvindo? dúvida, eu acho. Letra D. Vamos analisar aqui a questão. A resposta incorreta é a letra C, alternativa C. Vamos lá. Letra A diz o seguinte: o tecido que forma o sistema nervoso é o tecido nervoso, correto, que possui como célula principal os neurônios, que são células ali responsáveis, né, importantes para a questão da transmissão do impulso nervoso de um neurônio para o outro, fazendo com que esses impulsos eles cheguem a todas as partes do corpo humano. Então, a letra A está correta. A letra B, os neurônios eles são responsáveis pelo recebimento e pela transmissão do impulso nervoso. E eles possuem como partes principais os dendritos, o corpo celular e o axônio. Está correto, né? Então, as partes principais do neurônio é o dendrito, que são aquelas ramificações, tipo os galhos de uma árvore, né? Então, são representados pelo dendrito. Eu tenho o corpo celular, que é onde toda a informação ela é processada ali, onde fica o núcleo celular desse neurônio. E o axônio, que é aquele prolongamento que vai se conectar com outro axônio de um outro neurônio, onde vai acontecer ali as sinapses, que é justamente o ponto de encontro de um neurônio com outro, onde vai haver a transmissão desse impulso nervoso. Então, a letra B, ela também está correta. A letra C diz que os neurônios eles permanecem conectados entre si, formando uma espécie de fio contínuo por onde os impulsos nervosos eles se propagam. Na verdade, existe a conexão do neurônio com outro neurônio graças à presença das sinapses, né? Que é uma fenda que tem entre o axônio de um neurônio com o axônio de outro neurônio. Então, tem um ponto de encontro entre esses dois neurônios e nós formamos ali uma fenda, que é onde vai acontecer a sinapse, aquele ponto de encontro de um neurônio com outro neurônio. Então, não é uma espécie de fio contínuo, né? Existe ali um espaço, uma fenda, onde vai haver essa conexão. Mas eu não tenho um fio contínuo conectando um neurônio com o outro. Eu tenho um axônio de um neurônio que se conecta com o axônio de outro neurônio, graças à presença das sinapses, e ali, entre um neurônio e outro, eu vou ter essa fenda, fazendo com que haja esse tipo de conexão. Então, a letra C, ela está incorreta justamente por isso, porque diz que forma uma espécie de fio contínuo, e aí não tem esse fio contínuo. Na verdade, são dois fios, né? São dois axônios, dois prolongamentos, que parte de um neurônio e que parte de outro neurônio, onde vai haver essa conexão.
Letra D fala que o sistema nervoso e o sistema endócrino, eles possuem uma íntima relação, uma vez que o sistema nervoso ele é responsável, por exemplo, por estimular algumas glândulas a produzirem hormônios. Exatamente isso, né? Então, esse sistema nervoso, ele tem essa comunicação com o sistema endócrino pelo fato dele estimular glândulas presentes no nosso sistema endócrino a produzirem hormônios que são importantes para diversas funções que acontecem no nosso organismo. Então, a alternativa C, ela está incorreta, pois os neurônios eles não são conectados formando um caminho contínuo. Entre cada neurônio existe uma fenda, onde o axônio ele está muito próximo da superfície de outra célula, processo denominado de sinapse nervosa, que é esse ponto de contato onde vai haver ali a transmissão do impulso nervoso. Tá? Então, a resposta da questão é a alternativa C. Quinta questão. Então, a gente falou durante as nossas aulas que os neurônios são considerados as células principais do sistema nervoso, porém, a gente tem outras células que fazem parte do nosso sistema nervoso, que são chamadas de célula glia, né? Então, são componentes importantes do tecido nervoso, atuando ali, por exemplo, na nutrição dos neurônios. Todas as células seguintes, elas são exemplos de células da glia, exceto, né? Então, qual dessas alternativas aí não apresenta como resposta células da glia? É a letra A, células epidermárias, é a letra B, as células de Schwann, é a letra C, os astrócitos ou astrocitos, letra D, os mastócitos, ou letra E, a micróglia. Analisem aí para a gente discutir. E aí, conseguiram responder? Letra D, mastócitos. Todo mundo concorda com a colega que seja mastócitos? Concordo. Sim. Por que seria mastócito? Mastócito seria uma célula responsável por quê? É porque é a célula do tecido conjuntivo. Mastócito, né? Isso, mastócitos. É uma célula do tecido conjuntivo. Então, vamos lá. A gente falou nas nossas aulas anteriores que, além dos neurônios, estão presentes ali no sistema nervoso as células da glia. E daí a gente tem alguns tipos de células ali presentes que compõem essas células da glia, né? Então, a gente tem, por exemplo, os oligodendrócitos, a gente tem os astrócitos, a gente tem as células de Schwann, a gente tem as células epidermárias e a gente tem a micróglia, por exemplo, compondo essas células da glia. Tá?
Então, os mastócitos é uma célula que não está associada ao sistema nervoso, né? Como a colega falou, é uma célula que está associada a um outro tipo de sistema que não é o sistema nervoso. Então, a gente tem, por exemplo, a micróglia, que é uma célula que vai atuar ali mais na questão da defesa imunológica do nosso sistema nervoso central. A gente tem os astrócitos ou astrocitos, que são células que acabam também servindo como defesa para o nosso sistema nervoso central contra agentes tóxicos. A gente tem as células de Schwann, que elas são importantes por formar a bainha de mielina, e aí eu falei para vocês a importância da bainha de mielina no que diz respeito à transmissão dos impulsos nervosos. Então, é uma célula essencial para o nosso sistema nervoso central, uma vez que ela vai promover esse isolamento elétrico ali das nossas células durante a transmissão dos impulsos nervosos. Essas células de Schwann, elas têm essa atuação também no nosso sistema periférico, não apenas no sistema nervoso central, mas também no sistema nervoso periférico. Então, dessas alternativas aí, a única que não se encaixa como célula da glia são os mastócitos, tá? Esses mastócitos são células que estão relacionadas a um outro tipo de sistema nervoso. A outro tipo de sistema, desculpe. Então, como comentário da questão, eu acho que eu coloquei aqui o comentário, os mastócitos são células do tecido conjuntivo que atuam produzindo a histamina e outras substâncias em resposta a reações alérgicas e infecções. Então, no grupo das células da glia, os mastócitos não estão presentes. Vai estar presente os oligodendrócitos, a micróglia, as células de Schwann, as células epidermárias e os astrócitos ou astrocitos, tá? Então, resposta é mastócito, da questão anterior. Questão C. Aqui a gente fala especificamente sobre o cerebelo, que é um órgão presente no nosso sistema nervoso, né, no sistema nervoso central. Esse cerebelo é um importante órgão ali presente na região do encéfalo, e dentre as funções do cerebelo está relacionado a quê? Né? Letra A, ao controle dos batimentos cardíacos. Letra B, a respiração e a deglutição. Letra C, a coordenação de movimentos e equilíbrio corporal. Letra D, produção de hormônios. Letra D, memória, inteligência, emoção e razão. Analisem a questão C para a gente poder discutir posteriormente. Letra C. Letra C. Letra C. Letra C. Letra C, professor. Não sei por quê. Estou em dúvida entre a C e a E. Má qualidade de rede. Letra A letra C. C mesmo.
Eu percebi que vocês estão afiados aí na questão número 6, né? Então, é exatamente isso. O cerebelo, ele é um órgão ali presente no nosso sistema nervoso central, que vai ser responsável pela coordenação dos movimentos e por esse equilíbrio, né, do corpo. Então, o cerebelo, ele é responsável pelos movimentos voluntários do nosso corpo. Ele é importante no que diz respeito à nossa postura, ao nosso equilíbrio, o nosso tônus muscular, tá? Então, essa é a função desse órgão presente no sistema nervoso central. Tanto que nós conversamos nas nossas aulas anteriores sobre uma patologia que é associada a este órgão, que é chamada de atáxia ou ataxia cerebelar, onde quem tem esse tipo de patologia vai ter, consequentemente, essa coordenação de movimentos e esse equilíbrio corporal prejudicados. Então, a resposta da questão C é exatamente sobre isso, coordenação de movimentos e equilíbrio do corpo. Sobre memória, inteligência, emoção e razão, a gente já que alguém falou que seria a letra E, né? Vai estar mais relacionado, são funções mais relacionadas ao cérebro, que é um outro órgão presente do sistema nervoso, no sistema nervoso central, tá? A função mesmo do cerebelo está relacionada a essa postura corporal, ao movimento do corpo. Então, a resposta é a letra C mesmo, como a maioria dos colegas colocaram. Aqui eu até já dei uma pincelada para vocês a respeito da questão 7, então eu nem vou dar tempo para vocês responderem, porque já vai estar aí na ponta da língua de vocês. Então, além dos neurônios, o tecido nervoso ele apresenta outras células fundamentais para o seu funcionamento. O conjunto dessas células é chamado de células de quê? Acabamos de falar sobre essas células. Os oligodendrócitos, as células de Schwann, as células epidermárias, a micróglia são tipos de células. Como é o nome dessas células? Da glia. Células da glia. Células da glia ou neuróglia, tá? Então, o conjunto dessas células nós chamamos de células da glia ou neuróglia. Se eu perguntasse quais são os tipos de células que fazem parte das células da glia ou neuróglia, aí vocês me responderiam oligodendrócitos, células de Schwann, células epidermárias, né, os astrócitos, os astrocitos e a micróglia. Essas células em conjunto são chamadas de células da glia ou neuróglia, tá? Então, essa é a resposta da questão de número 7. A questão de número 8. Qual é a importância do processo de mielinização? Falei sobre isso aqui para vocês. Qual é a importância desse processo de mielinização? Quem sabe me dizer? Analisem aí e me respondam. Faz parte do desenvolvimento Qual a importância do processo de meditação?
Vocês foram tão sucintos na resposta. Tem muita coisa para falar sobre esse processo de mielinização. Vamos lá. Faz parte do processo de desenvolvimento cerebral? Também. A mielinização, né, também, sistema nervoso, né, envolve e protege a condução nervosa dos toxinos e dos neurônios? Sim. Protege a condução nervosa dos axônios dos neurônios, tornando-a mais rápida e eficaz. Acelera a transmissão do Tá no Google. impulso nervoso. Tá no Google, é? Vocês estão indo pro Google, não acredito. Estão pescando, professor. Já A colega está denunciando aí vocês que estão indo para o Google. Então, vamos lá. A gente falou sobre o processo de mielinização na nossa aula de histologia do sistema nervoso. Então, em relação às estruturas, né, os componentes presentes nos neurônios, a gente tem os dendritos, que são aquelas estruturas responsáveis ali, vamos dizer assim, por captar os impulsos nervosos. A gente tem o corpo celular e a gente tem o axônio. Esses axônios, eles são revestidos justamente por uma bainha que é chamada de bainha de mielina. Então, é um revestimento que eu vou ter ali camadas tanto de proteínas quanto camadas de lipídios. E daí eu já sei uma das funções do lipídio. A função do lipídio, por exemplo, para a gente, é de servir como um isolante térmico. Para o axônio, para o neurônio, essa bainha de mielina que tem na sua composição esses lipídios, esse lipídio vai servir como um isolante elétrico, né? Fazendo ali esse isolamento elétrico. Então, esses axônios que estão revestidos por essa bainha de mielina, eles vão, uma vez que eles estão isolados eletricamente, eles vão possibilitar com que haja o aumento na velocidade de condução desse impulso nervoso. Então, aqueles axônios que são revestidos pela bainha de mielina, por exemplo, ele vai conseguir fazer a transmissão desse impulso nervoso de forma mais rápida do que aqueles axônios que são desprotegidos pela bainha de mielina, que, consequentemente, vai ter a sua condução do impulso nervoso menor, tá? Então, a importância desse processo de mielinização é justamente isso, melhorar a transmissão do impulso nervoso, uma vez que a presença da bainha de mielina vai servir como um isolante térmico ali nos axônios, e vocês já sabem muito bem que os axônios são estruturas presentes nos neurônios, importantíssimas aí para que aconteça a transmissão desse impulso nervoso. Então, os axônios que não possuem a bainha de mielina, que eu chamo de axônios não mielinizados, eles vão ter uma capacidade menor de acionar, por exemplo, fenômenos elétricos que o nosso cérebro vai enviar por todo o nosso sistema nervoso central. Já os axônios que apresentam essa bainha de mielina, eles terão uma maior capacidade de acionar esses fenômenos elétricos, por exemplo. Falamos também, quando a gente trouxe esse assunto do processo de mielinização, da importância da bainha de mielina, da importância dessa proteção para o axônio e, consequentemente, para a transmissão do impulso nervoso. A gente falou sobre a esclerose múltipla, que é uma doença, né, autoimune crônica, que vai estar associada justamente a essa não proteção, né? Uma vez que é uma patologia que vai destruir de forma parcial ou de forma total essa bainha de mielina. E aí, consequentemente, vai ter um comprometimento de quem estiver com essa patologia em relação a essa transmissão desses impulsos nervosos
E não havendo uma correta transmissão do impulso nervoso, a gente vai ter também outros sinais e sintomas que são característicos dessa patologia. Tá? Então, essa vai ser a importância desse processo de mielinização que acontece ali no sistema nervoso central, conforme vocês colocaram aqui para a gente. A nona questão, ela fala exatamente ainda desse processo de mielinização, quando ocorre, né, a destruição dessa bainha de mielina, onde vai acontecer aí o processo de desmielinização. E aí eu acabei trazendo essa imagem para vocês, e a imagem ela já dá a resposta da questão, né? Então, a patologia que está associada a essa imagem acima, qual é a resposta? Esclerose múltipla. Esclerose múltipla. Então, essa é a esclerose múltipla, que é uma doença em que vai propiciar, né, esse processo aí de desmielinização, consequentemente, vai deixar esses axônios desprotegidos e, consequentemente, eu vou ter a transmissão desses impulsos nervosos não acontecendo de forma correta. Então, a patologia que está associada à destruição dessa bainha de mielina é chamada de esclerose múltipla, que a gente até falou que é a patologia no qual a atriz Cláudia Rodrigues ela sofre, né, com esse tipo de doença que é chamada de esclerose múltipla, que ocasiona aí a destruição, faz com que haja esse processo de desmielinização ali na região dos axônios, comprometendo a transmissão dos impulsos nervosos. A questão 10 fala sobre medula espinhal. Então, a medula espinhal ela é também chamada de espinhal apenas, faz parte de qual sistema e ela está localizada no interior de quem? Então, vocês vão completar aí corretamente esses espaços acima com uma dessas alternativas apresentadas aí na questão. Analisem e me digam qual é a resposta. Sim. Letra D. Letra D. Letra D. Letra D, professor. Bem tranquilo, né? A questão, a medula espinhal, também chamada de espinhal, faz parte do sistema nervoso central, né? Então, a gente falou que o sistema nervoso central, eu vou ter ali o encéfalo e a medula espinhal. Então, ela faz parte do sistema nervoso central. Eu já descartaria a letra A e a letra B. E ela está localizada no interior da coluna vertebral. Caixa craniana não é, porque quem está localizado no interior da caixa craniana é o encéfalo. A medula espinhal ela está localizada no interior da coluna vertebral. Então, por isso que a resposta correta é a letra D de dado. Tá? Questão 11 é sobre lesão medular. Também foi um dos assuntos que nós trabalhamos nas nossas aulas anteriores. Ela fala, Carlos, 25 anos, sofreu um trauma raquimedular por mergulhar em água rasa, onde ele teve uma lesão ali no nível da T12. Então, nesse caso, Carlos, possivelmente teve o quê? Paraplegia, com perda da coordenação e dos movimentos superiores. Ele teve tetraplegia, com perda da coordenação e dos movimentos superiores. Ele teve paraplegia, com perda da coordenação e movimentos inferiores, ou ele teve tetraplegia com perda da coordenação e movimentos superiores e inferiores. Então, é um exemplo de lesão medular, um caso de lesão medular,
vocês vão analisar aí, vão observar onde é que fica localizada a T12, se a lesão é mais próximo do cérebro ou mais distante do cérebro, porque quanto mais próximo do cérebro, maiores são as sequelas. Quanto mais distante do cérebro, menores são as sequelas. E aí a gente vai estar diante de casos de paraplegia ou de tetraplegia, de acordo com o nível da lesão. Então, analisem aí para a gente discutir posteriormente sobre... Eu acho que é a letra C. Eu acho que a letra Seja a letra D. Eu acho que é a letra D. Eu acho que é a C. Letra C, né? Com perda da coordenação e movimentos inferiores. Porque eu ainda não atingiu a cervical, né? A C1. Então, vamos lá. Para a gente responder essa questão, é importante a gente resgatar o que nós conversamos na aula sobre lesão medular. Então, dependendo do nível da lesão, a gente vai ter determinados membros que são afetados. Quanto mais próximo da região do cérebro, maiores são as sequelas, maior é o comprometimento. Quanto mais distante, menores são as sequelas, menor vai ser ali o comprometimento. Então, o caso da questão fala do nível de lesão, a nível de T12. Então, a gente está ali na região torácica, né, T12, que é o último par de nervos torácicos. Então, é uma região que é mais distante, se a gente for analisar aí toda a região torácica, é uma região que está um pouco mais distante da região do cérebro. Então, se vocês pegarem a questão de T11 a L1, por exemplo, do par de nervo torácico T11 ao primeiro par de nervo lombar, a gente vai ter a paralisia e perda de sensação na região dos quadris e na região de pernas, né? Então, região de quadril e região de perna é membro inferior, não é membro superior. Isso mesmo. Tá? Então, nessa imagem, fica mais claro para a gente diferenciar a tetraplegia da paraplegia. Então, a questão fala de T12, par de nervo T12, nervo torácico, né, o 12º par de nervo torácico, com perda dos movimentos de membros inferiores. Então, quando eu tenho perda do movimento de membros inferiores, eu estou diante de um quadro de paraplegia. Então, a questão, ela quer saber exatamente sobre isso. Se é paraplegia, vai haver a perda da coordenação e dos movimentos dos membros inferiores. Então, a resposta correta seria a letra C.
paraplegia com perda da coordenação e dos movimentos inferiores, tá? Se fosse a nível cervical, por exemplo, ali na região de C1, conforme a colega falou, além da perda da coordenação e dos movimentos inferiores, eu teria a perda da coordenação e dos movimentos também superiores. E daí eu estava diante de um quadro de tetraplegia. Só que a questão fala que Carlos sofreu um trauma a nível de lesão T12. Então, ele teve perda da coordenação e dos movimentos inferiores, que trata de um caso de paraplegia, que foi o mesmo caso que a gente trabalhou em sala de aula. Não estou dizendo aqui que a lesão, o nível da lesão do para-atleta, né, do Fernando Fernandes, foi a nível de T12, mas o caso dele é um caso de paraplegia, né, onde ele teve a perda da coordenação e dos movimentos dos membros inferiores, tá certo? Então, a resposta correta é a letra C, C de casa. Certinho? Então, vamos falar um pouco sobre a aula presencial de semana que vem. A princípio, a nossa aula presencial ela está confirmada seguindo esse slide aí que eu mostro para vocês, tá? Então, de 8 da manhã até 9h30, eu vou estar com o pessoal da enfermagem, tanto os alunos do primeiro semestre quanto os alunos do segundo semestre, né? Quando eu falo semestre, eu estou me referindo a primeiro e segundo período, nesse horário aí de 8 da manhã até as 9h30. No horário de 9h30 às 11 horas, eu vou estar com os alunos da fisioterapia do segundo semestre e os alunos da nutrição, tá? Compondo o outro horário dessa aula presencial, certo? A princípio, eu já consegui a liberação do laboratório de morfofuncional, tá? Esse laboratório que foi reservado, ele fica no turno 2, não é no turno 1. Porém, eu estou tentando conseguir uma sala de aula, daí a gente ficaria num espaço maior, ficaria mais à vontade para a gente ter esse momento de forma presencial, certo? Mas até o presente momento eu ainda não tive o retorno dos coordenadores em relação a essa sala maior. A princípio será no laboratório. Se tiver alguma mudança, eu aviso vocês se for em sala de aula, qual vai ser a sala de aula e qual vai ser o prédio. Se vai ser turno 1 ou turno 2. Mas, a princípio, está marcado no laboratório de morfofuncional do prédio lá no turno 2, certo? Um outro ponto que eu quero conversar com vocês em relação a esse momento presencial é que a gente vai ter algumas orientações a respeito de assuntos que nós trabalhamos em sala de aula, né, aqui de forma remota, porém vocês têm um compromisso. Vocês ficarão encarregados e daí vocês podem se organizar da melhor maneira que vocês acharem. Por exemplo, fisioterapia pode se juntar entre vocês, o pessoal da nutrição também, o pessoal da enfermagem, de que vocês tragam para esse momento presencial alguma curiosidade, alguma maquete, algum trabalho, né, de forma visual em relação a algum desses assuntos que nós trabalhamos em sala de aula. Pode ser feito com massa de modelar, pode ser feito com... vocês podem criar uma célula, né, um neurônio, vocês podem utilizar isopor. Então, que vocês usem a criatividade de vocês em relação a um dos conteúdos que nós trabalhamos durante essas aulas anteriores e tragam para a nossa aula presencial e que vocês mostrem e expliquem para os colegas sobre esses assuntos que foram trabalhados em sala de aula. A Thalita quer fazer alguma pergunta?
Sim, professor, na verdade eu queria saber como é que vai ser essa aula prática. Tipo, eu nunca entrei no laboratório lá, então eu tô meio. O que que a gente vai fazer? Na verdade, eu acabei de explicar, né? Vocês vão se organizar, vão trazer algum material para essa aula prática, pode usar a criatividade de vocês, e eu vou apresentar também um outro material e vou estar explicando, orientando sobre alguns dos temas que nós trabalhamos em relação ao sistema nervoso, tá? Aí vocês vão precisar estarem, todos vocês, de jaleco e de branco, tá? Para a aula prática. Professor, tem grupo ou individual? Seria interessante que vocês tentassem se organizar em grupos, até para que não tenha muitos trabalhos, né? E aí a gente não consiga falar sobre cada um. Mas se não conseguir fazer os grupos, né, entre os cursos, que fica mais fácil, que vocês, alguns de vocês já se conhecem por curso, quem quiser fazer de forma individual, também não tem problema não. Mas o interessante é que vocês apresentem aí alguma atividade em grupo, se for possível. Giovana? É porque só aparece fisioterapia ao segundo semestre. E a gente tá tendo aula aqui, a maioria dos alunos é do primeiro semestre. Aí a gente também tem que ir, ou só se tipo constar no nosso portal que é do segundo semestre, a gente vai participar da sua aula? Vocês estão confirmados comigo? Ou vocês estão com outro professor? Porque tem dois Aparece o professores seu ministrando essa. nome. Aparece o seu nome, né, na maioria dos alunos. Só confirma com a coordenadora de vocês se a turma de vocês está cadastrada comigo. Se tiver cadastrada comigo, aí vocês vão para a aula de semana que vem comigo, tá? Ok, então. Professor, no meu portal aparece seu nome. Que eu sou Qual é o da curso? fisioterapia do primeiro semestre. Talvez é porque porque o primeiro semestre não está aparecendo para mim no AVA ainda. Essa Certo. lista das turmas eu baixei do meu próprio AVA. Aí vocês só vejam aí com a coordenação se está confirmado mesmo comigo, tá? Tá. Porque, por exemplo, os alunos da Odonto estavam assistindo aula comigo, porém o nome deles está com outro professor. Aí por isso que eles já se deslocaram para assistir as aulas com outro professor. Lenilza? Lenilza? Professor, você está ouvindo? Agora sim. Alô? Está ouvindo? Tô ouvindo. Essa sua aula, você vai colocar lá Você vai colocar a aula lá no Telegram, porque como eu estou no hospital, aí toda hora a internet está caindo, aí não Eu vou tem já como... disponibilizar para vocês o material lá no Telegram, tá? Tá, agora só por gentileza, me diz qual é a resposta dessa questão 11, porque eu fiquei indecisa, porque eu coloquei a letra D. Aí, então, eu fiquei indecisa, eu queria que você me dissesse só me dissesse a letra que eu ia ver direitinho lá naquele que o senhor mandou depois. Onde é que A tem... letra letra C, paraplegia com perda e coordenação dos movimentos inferiores. A letra D tá não certo, é, então. porque o nível da lesão foi mais distante da região do cérebro. Então, não seria tetraplegia, tá? Por isso que não é a letra D. Ok. Tá bom, professor. Obrigado, viu? De nada, meu bem. Denise. Esse grupo é de quantas pessoas, professor? Foi dividido por horário justamente para não ter uma quantidade muito grande, um quantitativo muito grande de alunos, tá? Então, por isso que a gente dividiu por curso e por horários.
Lenilza, quer falar de novo? Não, professor, desculpa, acho que deu algum errinho aqui. Desculpa, não. Giovana? Eu gostaria de saber se é para ir todo de branco ou pode ir só de calça jeans, sapato fechado e levar somente o jaleco. Não, é para ir de branco mesmo. Se for no laboratório, confirmado no laboratório, pode ir todo de branco. Se for confirmado em sala de aula, aí eu vou ver se eles autorizam só o jaleco, tá? Mas se for confirmado mesmo no laboratório, até então está confirmado no laboratório, aí precisa ir todo de jaleco, tá? Tá bom, obrigada. Professor, a gente do primeiro período quer saber mais ou menos como é que é esse jaleco. É um jaleco branco mesmo, normal. Vocês podem mandar, colocar, bordar o nome de vocês, colocar o curso. Um jaleco normal, tá? Professor, o senhor vai marcar, tipo, porque tem primeiro, segundo e período. É, tipo, todo mundo misturado ou vai ser dividido? Sim, primeiro e segundo período, por exemplo, se for enfermagem, vai estar o primeiro e o segundo período juntos. Professor, fisioterapia, porque tem fisioterapia aqui, nutrição. Sim, Professor, fisioterapia e nutrição vão estar no segundo grupo. Como o quantitativo de alunos é menor, principalmente o pessoal da nutrição, aí por isso que eu juntei fisioterapia com nutrição, tá? Professor, é a Selma. Oi. E, professor, fale com a coordenadora Marla, professora, a minha situação dos meus não prints, tá bom? Vou falar com ela. Tá, ok, obrigada. E sobre o tema, professor, vai ser escolhido agora ou como é que é? Vocês que escolhem. Qualquer tema dos assuntos que a gente trabalhou. Se vocês quiserem falar sobre células do sistema nervoso, vocês podem fazer uma maquete sobre células do sistema nervoso. Se vocês quiserem falar sobre a divisão do sistema nervoso central, vocês fazem algo em relação ao sistema nervoso central. Se vocês quiserem falar sobre farmacologia nervoso, vocês podem elaborar algum material de farmacologia, entendeu? Fica a critério de vocês. O importante é só... Pode ser outra coisa. Não, pode ser outra coisa. Sem ser slide, essas coisas. É algo prático, algo visual que a gente possa olhar e vocês conseguirem explicar para a gente, tá? Mas, professor, isso já para entregar para o dia 21 agora? Próxima semana. Tá bom. Certinho? Qualquer mudança em relação ao nosso local, eu vou avisando vocês no grupo do Telegram, tá bom? De antemão, a gente já se encontra na semana seguinte. É importante a presença de vocês na aula prática, tá? E qualquer novidade eu vou informar vocês no grupo do Telegram e aí a gente vai conversando por lá também, tá certo? Então, agradeço aí a atenção de todos. Vou disponibilizar para vocês no grupo do Telegram esse material da aula de hoje. Vou disponibilizar na quarta-feira, amanhã, já a gravação da aula. Vou colocar lá no grupo lá no AVA. E vocês já podem irem organizando aí o que vocês vão apresentar na semana que vem de forma presencial para a gente, tá bom? Um abraço a todos, boa terça-feira. Fiquem com até a próxima. O senhor confirma mesmo, tipo, se atrair todo de branco ou não? Sim, eu irei falar, já falei sobre